Fala, rapaziada! Saudações vascaínas, e hoje é dia 1º de abril, o dia da mentira, e o torcedor vascaíno se pergunta: será que vem por aí mais uma diretoria mentirosa? Porque dia 20 completam aí 5 meses de salários atrasados dentro do clube e até agora nenhum posicionamento do senhor Jorge Salgado. Nós iremos falar sobre isso, dessa bagunça que gira dentro de São Januário e, é claro, falar também com relação a novos reforços, novos nomes começam a ganhar força dentro de São Januário, e dessa vez um atacante do Internacional que foi muito bem aí nessa última temporada. Falar também com relação à renovação do MT, garoto da base de São Januário, sobre a cirurgia do Thales Magno que ocorreu hoje pela parte da manhã e diversas novidades dentro do nosso clube. Tem até ídolo falando sobre esse atual momento do Vasco da Gama. Mas, torcedor, temos muitas novidades e, é claro, você não pode perder. E se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece dentro do nosso clube do coração, fiquem ligados aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes, rapidinho, vou pedir aqui para você, torcedor vascaíno que está chegando no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo e ativar aí o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você. E também vou pedir para você deixar o seu comentário falando sobre esse atual momento do Vasco, 5 meses completando de salário atrasado, essa bagunça política dentro do clube, econômica e chegando até mesmo na parte do futebol do Vasco. Deixe a sua opinião aqui embaixo, e como eu sempre venho fazendo nos vídeos, vou responder um por um. Mas vamos seguir, né, rapaziada? Vamos falar de Vasco da Gama. Eu quero começar o vídeo de hoje fazendo uma homenagem ao 1º de abril em nome do Vasco da Gama, porque no passado tivemos aí o grande reforço Toco Felipe, o jogador aí que veio da Angola, novo, que segundo o próprio Alexandre Campelo iria se destacar muito por sua velocidade, por ser um jogador que havia se destacado lá no futebol português. Foi um jogador que veio, não jogou, não mostrou, não teve fotos aí do jogador circulando dentro do CT da Almirante. E segundo notícias, a única certeza aí, o ponto positivo do atleta foi o seguinte: desde que chegou, Toco já deu voltas no gramado de São Januário. O departamento de futebol gostou do que viu e acredita que o angolano pode vingar. Ou seja, o departamento do futebol do Vasco acreditou que através de simples voltas no gramado o angolano pode vingar. Segundo notícias, ele já voltou para o seu país de origem, não se encontra mais no Vasco da Gama. Um jogador que veio, recebeu salário, esteve dentro do clube, fotos não apareceram e já voltou sem o torcedor vascaíno ter a mínima ideia de quem é o atleta. Uma bagunça, uma vergonha e uma simples homenagem singela ao dia da mentira, a mentirada que acontece dentro do clube há anos. Mas vamos seguir, né, rapaziada, sem muita enrolação. Vou começar falando aqui sobre salários atrasados. O Vasco atualmente se encontra com 4 meses de salários atrasados. Eu faço questão de bater nessa tecla em todos os meus vídeos, porque para mim é uma vergonha. O clube desta instituição, o tamanho do Vasco da Gama, não pode ficar 4 meses de salários atrasados. Dia 20, o Vasco completa 5 meses, uma tremenda vergonha, uma tremenda bagunça que não pode acontecer dentro do nosso clube. O pior de tudo, além, é claro, de ter essa vergonha de 4 meses de salários atrasados, nós não temos um posicionamento do Jorge Salgado. Isso é inadmissível. O presidente do clube não vir a público, não falar com os jogadores, não falar com o seu grupo de funcionários sobre esse problema que acontece do Vasco. Tudo bem, o Vasco está sem dinheiro, tem o legado do Alexandre Campelo, mas isso para mim não é desculpa. Um presidente que quis sentar na cadeira do Vasco da Gama, na cadeira de presidência do clube, tinha que chegar com soluções. Não poderia chegar sem soluções para sanar essas dívidas, principalmente referentes a salários atrasados dentro do clube. Então, Jorge Salgado, o torcedor, os funcionários e o grupo de jogadores querem um posicionamento seu. Como vai ficar essa situação? O Vasco não pode completar 5 meses de salários atrasados. Isso é ridículo, isso é vergonhoso, isso demonstra a bagunça que está dentro do clube atualmente. Mas vamos seguir, né, rapaziada? É uma vergonha isso que vem acontecendo dentro do clube, uma bagunça, mas de certa forma a gente precisa sim de um posicionamento urgente do Jorge Salgado. Falar agora com relação à renovação de contrato. Tem o MT, um jogador aí que foi criado no Volta Redonda, inclusive é do Volta Redonda, um jogador que se destacou aí nas categorias de base do Vasco, mas já chegou velho aqui no Gigante da Colina, foi campeão pela Copa do Brasil.
pela Supercopa, pela Taça Guanabara com a equipe sub-20, mas ele pertence ao Voltaço, ele pertence ao Volta Redonda, e tivemos notícias que o Volta Redonda, aliás, o Vasco e o MT sentaram para conversar ontem sobre uma possível renovação de contrato. Atualmente, a cláusula está fixada no valor de R$700 mil, né, para a compra em definitivo do atleta. O Vasco ontem sentou com o jogador, sentou com o atleta, tentando já chegar ali a uma renovação, é claro, não vai envolver somente pagar dinheiro ao Volta Redonda, mas também envolve um contrato novo com o jogador, um novo salário, uma nova multa, diversas coisas ali, período também que ele vai passar no Vasco da Gama a ficar a partir desse próximo contrato. Então são diversas coisas, diversos pontos que não são muito simples de ser resolvidos. Segundo notícia, o Vasco já sentou com o MT ontem para tentar aumentar o prazo de contrato, tentar de certa forma comprar o atleta, porém esse primeiro papo não foi bom, o primeiro papo não foi agradável aos ouvidos do atacante, aos ouvidos do empresário do MT e também ao atleta. Então o Vasco futuramente vai sentar novamente para sentar e conversar com o jogador. Volto a repetir, atualmente a cláusula, o passe fixo, né, do jogador para ter ele está no valor de R$700 mil. O Vasco precisa pagar esse dinheiro ao Volta Redonda para ter o MT em definitivo no clube. Não os 100% do direito dos atletas, mas apenas 70%. E tem novidades aí também com relação a isso. Caso chegue outra proposta, porque o MT é um jogador que vem se destacando muito, se destacou muito nas categorias de base do Vasco. Caso chegue outra proposta, que pode, é claro, passar do valor de R$700 mil, o Vasco tem no máximo 5 dias para cobrir esse valor. Ou seja, o Vasco tem que correr, tem que contratar com urgência o MT, que é um grande jogador e tá, sem dúvidas nenhuma, sendo aí aparente, e outros clubes estão já de olho no atleta. Então o Vasco tem que correr para tentar a contratação com urgência do MT. Falando em base, falando em jogadores revelados aqui no Gigante da Colina, falar de Thales Magno. O Thales Magno que teve uma lesão no joelho e tivemos notícias que hoje, pela parte da manhã, ele já passou pela artroscopia, esteve bem, uma operação com sucesso, apesar aí da cirurgia ser considerada uma cirurgia de risco, foi tudo bem, uma super operação feita aí pelo médico do Vasco da Gama, o procedimento todo foi realizado pela equipe do nosso Gigante da Colina e um médico aí, Dr. Gustavo Caldeira, parabenizar aí o diretor médico da equipe de médicos do Vasco da Gama, operou uma operação realizada com sucesso e, segundo notícias, ele vai ter alta hoje mesmo e amanhã já está aí começando o seu trabalho de fisioterapia de forma particular e na segunda-feira que vem ele se apresenta novamente no CT do Almirante para sim ter um trabalho mais a fundo de fisioterapia junto ali com a equipe médica, né, a equipe física, a fisiologia do Gigante da Colina, operação bem feita pela diretoria não, né? Pela comissão médica, pelo núcleo médico do Gigante da Colina, tudo certo. O Thales Magno, esperamos aí que em 2 a 3 meses ele já retorne a vestir a camisa do Vasco da Gama. E vamos falar agora com relação a reforço, mas antes gostaria de falar de 2 reforços que já foram confirmados no Vasco, inclusive já estão jogando, que é o Léo Jabá e o Morato. Eles foram regularizados aí pelo BID da CBF, ou seja, já podem atuar com as camisas do Vasco. Segundo notícias, vai demorar aí até 20 dias para eles dois estarem com condição física ideal para vestir as camisas do clube. Mas eles já atuaram ontem lá no CT do Almirante em jogo treino e já estão regularizados. Não à disposição ainda do Marcelo Cabo por conta, né, da condição física dos atletas, mas com relação à regularização, tudo certo. Inclusive ontem teve esse jogo treino contra o Sub-20 do Vasco e o Morato fez um golaço. Ali foi 4 a 2 que o Profissional venceu a equipe do Sub-20 com 2 gols do Thiago Reis, 1 gol do Figueiredo e 1 gol do Morato. E esse gol do Morato foi um golaço, uma linda assistência do Laranjeira, que vem se destacando muito também, esse meia que joga avançado com a camisa do Gigante da Colina, deu um passe, uma enfiada linda para o Morato e também um golaço de cobertura feita aí pelo atleta, que de certa forma carimba a boa contratação feita pelo Gigante da Colina. Vamos falar agora rapidamente também com relação a reforços, passar limpo tudo que está rolando aí com relação a esses novos jogadores que podem pintar. Tony Anderson, jogador aí que atualmente pertence ao Bragantino e demonstrou interesse em vestir as camisas do Vasco. A conversa, mesmo que superficial, o Bragantino quer fazer negócio e tem uma boa relação com o Vasco da Gama, inclusive agora que negociou o Morato com o Gigante da Colina. O Tony Anderson pode sim vestir as camisas do clube, não está descartada momentaneamente uma negociação com o jogador. É um jogador caro, o Bragantino quer dinheiro e por enquanto essas são as dificuldades no momento. Ainda não temos confirmações que uma negociação está em andamento, mas pode sim, quem sabe, um empréstimo vir a acontecer, já que o Tony Anderson é um jogador de qualidade,
quer sair do Bragantino e pode, quem sabe, ter um empréstimo, voltar, ter o seu passe aumentado e assim, aí sim, o Bragantino conseguir fazer uma venda com o atleta. Com relação ao Aleph Manga, um ponta direita que vem se destacando aí no Volta Redonda, está no radar do Vasco da Gama, houveram outras propostas pelo jogador aí de equipes, tanto da Série A quanto da Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, até o momento nada certo, né? O Vasco somente está no radar, o jogador está somente no radar do Gigante da Colina, nada certo ainda com relação a uma negociação do Aleph Manga. Possivelmente depois do Carioca, caso ele venha desempenhando bons jogos, como está fazendo com a camisa do Voltaço, aí sim o Vasco pode iniciar aí um período de negociações com o atleta. Com relação a Everaldo e o Vanderlei, dois jogadores aí citados, né, que estão também no radar da diretoria cruzmaltina. Volto a repetir, dois jogadores que o Vasco quer muito, está muito de olho, porque são duas posições carentes aí no Gigante da Colina. E segundo notícias, os salários altos são as coisas que mais impedem os jogadores de vestirem a camisa do Vasco da Gama. Conversas com os dois jogadores ainda acontecem. A gente tem notícias que o Vasco foi direto ao Corinthians à procura de uma possível negociação com o Everaldo, e com o Vanderlei até o momento só conversas com o empresário. Com relação ao Grêmio, o Grêmio quer liberar o jogador, mas algo que vem travando é uma possível negociação é com relação ao salário. O Vanderlei quer receber 100% do salário de um clube, não meio a meio, como o Grêmio poderia fazer até mesmo um negócio, o Vasco quer. O Vanderlei recebe algo em torno de 600 mil reais atualmente, e o Vasco teria que pagar o salário integral do atleta, já que o atleta não quer ser transferido a outro clube, tendo aí que receber metade do Vasco, metade do Grêmio. Isso para o atleta não é favorável, não é bom para o atleta, então por conta disso o Vasco teria que pagar 600 mil reais ao Vanderlei, que é um salário totalmente fora dos padrões atuais do nosso Gigante da Colina. Mas Everaldo e Vanderlei não estão descartados, o Vasco quer os atletas e uma possível negociação pode estar em andamento, e a gente pode ainda ver os dois vestindo a camisa do Vasco da Gama para essa próxima temporada. E para finalizar, um novo nome surgiu no Vasco da Gama na tarde de hoje, o nome do Abel Hernandes, um atacante aí reserva do Internacional, que quando necessário entrava super bem nas partidas ali com o time do Abel Braga, vice-campeão brasileiro. Para quem não sabe, o Abel Hernandes teve o seu nome ventilado aí na tarde de hoje, porém, segundo notícias, o jogador já tem propostas do Fortaleza e de alguns times ali do México, mas nada até o momento do Vasco da Gama. Como o Aleph Manga, volta a repetir, um nome que está somente no radar, negociações ainda não foram iniciadas. O uruguaio, atualmente, né, o Abel Hernandes é a terceira opção do ataque do Internacional, que já conta com o Yuri Alberto e o Paulo Guerreiro, dois jogadores de extrema qualidade, ou seja, o Abel Hernandes é um bom jogador, mas não vai ter muito espaço aí com o Paulo Guerreiro e o Yuri Alberto, dois excelentes jogadores no Internacional. Então ele procura sim um outro clube. A renovação do centroavante não está descartada ainda pelo Internacional, mas o alto salário aí do Abel Hernandes faz com que, né, o Inter tenha uma dúvida se vai permanecer ou não com o jogador, já que tem dois atacantes muito bons no seu plantel. Para vocês terem noção, o salário do Abel Hernandes atualmente gira em torno de 455 mil reais. Para um jogador que não será muito utilizado, realmente é um salário altíssimo. Ou seja, o Abel Hernandes pode vestir as camisas do Vasco, nenhuma negociação, volto a repetir, foi iniciada, mas está no radar e tem grandes possibilidades aí de ser vista, né? O Abel Hernandes é um jogador que está sendo muito bem visto pelos olhos da diretoria cruzmaltina e pode sim vestir as camisas também do nosso Gigante da Colina nessa próxima temporada. Para vocês terem noção, os números da Abel Hernandes nessa última temporada foram de 30 jogos e apenas 5 gols, mas como ele não era o atacante titular, muitas partidas que entravam era muito importante para o melhor desempenho da equipe do Internacional. Então, passando a limpo aí tudo que está acontecendo com relação a novos reforços pintando em São Januário, nomes bons que podem chegar ao clube, e é claro, quando tiver novidades com relação a esse assunto, eu volto a trazer notícias para vocês. E para finalizar o vídeo, falar com relação a Edmundo. Mais uma vez, o nosso ídolo voltou a se manifestar em suas redes sociais e falou agora com relação aos garotos criados em São Januário. Ele falou o seguinte: ele elogiou a garotada do Vasco e aconselhou essa atual diretoria a investir em cada um. A gente sabe muito bem do talento desses jogadores do nosso Gigante da Colina, o Figueiredo, o Laranjeira, dois jogadores que entraram muito bem contra o Fluminense e mudaram a dinâmica do jogo. Temos outros diversos jogadores, como o Gabriel Peck, como o próprio Lucão, como o Bruno Gomes, Andrei. Sim, jogadores que não vêm se destacando no momento, mas são criados dentro de São Januário. O atual plantel do Vasco é composto somente por jogadores da base. Então o que o Edmundo falou é certo. Temos que investir nos nossos jogadores, mas volto a repetir, base é para compor elenco e não para formar.
tem que investir, mas tem que contratar. Independente da qualidade e de cada, né, atleta aí revelado nas categorias de base do Vasco da Gama, a base é para compor elenco e não para formar. Mas de certa forma vem se surpreendendo muito e sendo muito eficiente nesses últimos anos no Vasco da Gama. Uma grande mensagem à ida de mundo e, é claro, afirmando a grande qualidade que os nossos crias da base, como são falados, tem e a importância que cada um deles tem para o Vasco da Gama. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo, trazendo aí todas as novidades que acontecem dentro do clube ultimamente. Se você curtiu, eu vou pedir para você deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo aí para que todos os amigos vascaínos possam ter acesso ao nosso conteúdo e também compartilhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram. E falando em Instagram, vá lá no meu Instagram, eu tô na meta de bater os 1.000 inscritos, 1.000 seguidores, falta pouquinho, então precisa aí da sua ajuda. Ajude lá a nossa família a crescer, além daqui no YouTube, lá no Instagram. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, e como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas!